Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, vamos dar início a mais um React da entrevista coletiva do professor Abel Ferreira, desta vez após a vitória sobre o São Bernardo por 1-0 ontem à noite no Allianz Parque, vitória que garantiu a presença do Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista pela 10ª vez seguida. É a primeira vez que um time na história do Campeonato Paulista, e lá se vão 130 e tantos anos, 120, né? 120 anos, que um time chega 10 vezes à semifinal de forma consecutiva. Então, mais uma vez, o Palmeiras quebrando marcas, quebrando recordes. E vamos ver o que o professor Abel disse, né? O que ele disse após o jogo. Que teve uma novidade, que foi a entrada do Bruno Tabata na ponta direita, quando todos esperavam ou o Giovani ou o Rony fazendo a ponta com o Hendrick de centroavante. Na verdade, quem jogou de centroavante foi o Rony e na ponta o Tabata. Por que o Tabata? Certamente esse assunto virá à tona e o Abel vai explicar. Vamos ver o que ele tem a dizer. A entrevista é longa, são quase meia hora só de coletiva. Vamos lá? Abel, boa noite. Aqui, a sua. A gente estava conversando agora com o Tabata e o Tabata dizia assim: eu não sou um ponta agudo, eu sou um meia armador. E ao longo desse Campeonato Paulista, a posição que você mais mudou, você mudou muito pouco o time ao longo do campeonato, mas a posição que mais mudou é essa posição do lado direito. Queria que você explicasse qual foi a intenção com a escalação do Bruno Tabata, se tinha algo a ver com os 3 zagueiros do São Bernardo que podiam bloquear a entrada da área e forçar um jogo mais articulado pelo lado. E como você avalia a atuação do Bruno Tabata nesse jogo e o que ele ofereceu de diferente, não sendo um ponta agudo e sendo um meia armador jogando para aquela posição do campo? Diz-me como treinas, eu digo-te como é que jogas, não é? É um jogador que nós conhecemos muito bem. Eu lembro-me de estar a treinar a equipa B do Sporting Clube de Braga e ele era jogador do Portimonense e jogava naquela posição com o falecido António Oliveira, um grande treinador português. Portanto, nós conhecemos muito bem. Depois, no Sporting, ele fez várias vezes uma posição de mais interior. Adaptou-se. Ele achava que quando chegasse aqui o nosso ritmo era o ritmo que ele estava acostumado atrás, mas nós aqui treinamos com muita intensidade, a concorrência é muito forte e ele foi-se adaptando, não é? Chegou numa altura difícil, a meio de uma temporada, entrou logo em jogos da Libertadores e é isto, um jogador que tem uma mentalidade de campeão, porque ele vem de ganhar títulos também, chegou aqui de um clube que ganhou títulos, tem que ser resiliente e ir à procura da melhor forma, do melhor momento e está disponível para jogar ou na ponta, na posição 11. Claro que ele não é um jogador, um ponta agudo, ou seja, que corre mais para a frente sem a bola, ele é um jogador que gosta de ter a bola e depois ir para cima, como faz o Giovani. E, portanto, nós tivemos uma conversa com ele, fruto também do trabalho dele e da resiliência dele. Acho que fez um excelente jogo hoje, conseguiu pelo menos dar alguns o respeito e viu-se pelas palmas quando saiu, e é que estes jogadores precisam, estes jogadores e os nossos torcedores, aqueles mais chatos, mais como eu, mais chatos, não é? Aqueles adeptos mais chatos, não é? Que nunca estão contentes com nada, porque também há desses torcedores. Acho que hoje também aplaudiram a exibição que ele fez, mas a minha intenção ao metê-lo era espaçar bem aquela linha de 5. Esta equipa podia vir em 5-3-2 ou em 3-4-3 e portanto nós estávamos preparados para isso e acho que fez uma excelente partida. Muito bem, vejam que ele explica um pouco a trajetória do Bruno Tabata desde que chegou. Então, primeiro tem aquela questão de se habituar ao ritmo do futebol brasileiro. O Tabata vinha jogando em Portugal já há muitas temporadas. Então,
acaba estranhando um pouco, mas ele valoriza principalmente essa questão dele ser um jogador inteligente, de saber se adaptar, de saber o papel que ele tem que desempenhar dentro de campo, que é uma característica de todos os jogadores do Palmeiras na mão do Abel. Ele faz com que os jogadores compreendam o jogo como um todo e o papel que cada um deles deve desempenhar. Todos parecem ter plena consciência de que são uma mera engrenagem numa grande máquina. E sabem para que lado tem que rodar e em que rotação tem que rodar. Todos compreendem isso. O Abel ele passa para os jogadores a forma que ele quer que joguem e os jogadores compreendem e respeitam e executam porque sabem que dá certo. Confiam no Abel. Então o Tabata é mais uma dessas demonstrações de que o grupo está fechado, está na mão do Abel. Então essa harmonia toda que o Palmeiras atingiu, claro, é fruto da forma como o comandante o comandante dita o ritmo do trabalho no dia a dia, conquista o respeito e aí as coisas vão acontecendo naturalmente, vem o resultado e aí entramos no círculo virtuoso que o Palmeiras vem atravessando e não é à toa que nas últimas 93 partidas perdemos só 7. Bateu mais um recorde neste ano. Foi o primeiro time na história do Campeonato Paulista a chegar 10 semifinais consecutivas, né? Desde 2014 o Palmeiras chega nesta fase, um recorde absoluto na história da competição. Queria que você falasse sobre esse duelo de hoje, a melhor campanha contra a segunda melhor campanha e o quanto este duelo contra o São Bernardo também ajuda na preparação agora para a sequência de semifinal e eventualmente uma final de Paulista. Muito boa pergunta. Primeiro é consequência do nosso trabalho, esse recorde. Eu nem sabia, estás-me a dizer, mas é consequência do nosso trabalho de equipa. Segundo, valorizar muito o que esta equipa de São Bernardo fez. Um bom treinador, uma equipa muito bem organizada, muito forte, muito competitiva, a saber o que faz com bola, a saber o que faz sem bola. A terceira melhor campanha de sempre, desde que existe esta competição no atual formato. E o único problema que esta equipa teve, foi apanhar um adversário como o Palmeiras. Foi o único problema que eles tiveram. Apanhou pela frente uma equipa muito organizada, muito competitiva, com responsabilidade toda de jogo, porque São Bernardo tinha zero responsabilidade de jogo 2, mas valorizar muito aquilo que eles fizeram. Muito boa equipa mesmo, como te disse, um treinador jovem, da minha idade, brasileiro, como te disse, estávamos à espera destas dificuldades, pela campanha que fizeram, né? Jogaram contra o São Paulo, jogaram contra o Corinthians, jogaram esse tipo de jogos e mostraram sempre uma atitude competitiva muito, muito forte e, portanto, dar os parabéns ao nosso adversário. Mas, como te disse, o único problema que eles tiveram foi apanhar um Palmeiras pela frente que teve que se transpirar muito. Num duelo, na minha opinião, num bom duelo entre duas equipas, um jogo bem disputado, onde no final saiu o Palmeiras vencedor, que era aquilo que queríamos. Quando ele faz um monte de elogios para o São Bernardo, fala, o único problema deles é que pegaram a gente. Eu acredito que vai ter imprensa falando em arrogância. Porque dá margem para pensar nisso. A gente que conhece o Abel, a gente que sabe como o Abel pensa, porque a gente vive no dia a dia com as declarações do Abel, então a gente já está mais acostumado. A gente sabe que esse é o jeito dele. É o jeito dele valorizar e elogiar os nossos jogadores. E valorizar, sim, o próprio trabalho. E a forma como ele conseguiu juntar tudo, como eu falei no começo, né, na introdução, é um círculo virtuoso que foi atingido em cima de resultados, em cima de conquista de respeito do treinador
sobre o elenco, porque a gente vê tudo que é elenco aí, cheio de cobra, cheio de medalhão, tudo derrubando o treinador, jogando abaixo do que a gente sabe que os caras jogam para derrubar o treinador, a gente vê isso, estamos vendo, né? Em outros times. E no Palmeiras isso não acontece, então ele está valorizando isso, ó, aqui a gente joga em harmonia. Então o problema do São Bernardo é que pegou um time que tá jogando desse jeito. Isso não é de forma nenhuma arrogância, não é de nenhuma forma qualquer tipo de soberba, mas sim de uma constatação e uma valorização do nível que o Palmeiras atingiu. Isso sem perder o respeito por adversário nenhum em nenhum momento. Então é isso que tem que ser valorizado. Mas acredito que a imprensa vai bater nisso. Vai falar que é arrogante, que é metido, que não sei o quê. Talvez até outros técnicos venham com essa conversa. Sabe o Jorginho da vida? Capaz. Boa noite. Hoje no segundo tempo, em 2 bolas, o Dudu acaba não concretizando a jogada de uma forma que ele esperava. Em uma delas ele inclusive mostra a chateação, chuta a bola nas arquibancadas e tudo mais. Internamente, há alguma leitura de vocês, da comissão técnica e até mesmo junto com o jogador, né, de por que ele não tem ainda apresentado uma constância como nas últimas temporadas, ainda claro no início de ano, e essa pressão que o próprio jogador ele atrai para si mesmo, né, ciente também da capacidade que ele tem por toda a história que ele já fez com a camisa do Palmeiras. De que forma vocês têm trabalhado e ainda mais hoje nessas chateações, né, na forma com que ele demonstra que ele não está satisfeito com o que ele tem apresentado também? É normal, é fruto da ambição dele, porque ele quer triunfar, quer nos ajudar, e isso é normal na mente de um jogador vencedor, quer sempre performar bem, mas o mais importante é quando um jogador não está ao seu nível, que há sempre jogadores que podem ajudar, e nós, por isso é que somos um time. Dependemos todos uns dos outros, dependemos todos da nossa dinâmica, e portanto o mais importante é isso, é perceber que nem sempre vamos estar ao mais alto nível todos, mas por isso é que dependemos todos uns dos outros. Eu corro por ti, tu corres por mim, e assim é o espírito de grupo da nossa equipa. E temos já aí jogo, não sei se vai ser no sábado ou no domingo, e ele vai ter outra oportunidade outra vez de jogar e de nos poder demonstrar toda a sua qualidade, mas isso faz parte. O importante é que sejas resiliente e que entendas que há coisas que temos que melhorar, e ele sabe disso, e portanto nós estamos aqui para o ajudar, como fazemos com todos os jogadores. E o importante é quando um ou outro jogador não estiver ao seu nível, que apareça um Tabata que também teve numa forma menos boa, que apareça um Rocha, que apareça um Murilo, que apareça um Piquerez, porque o jogo é um jogo coletivo, onde dependemos todos uns dos outros, e quando um não estiver tão inspirado, tem que ter outro para o ajudar, e nós nos seguramos sempre naquilo que é o trabalho da equipa, isso é que é o mais importante. Uma pergunta bem fácil de ser respondida, né? O Dudu jogou mal, e aí? E aí que é o Dudu, cara. E aí que ele é um puta jogador e que, sabe, o momento que o Palmeiras está vivendo permite que um jogador do naipe do Dudu tenha um jogo ruim, como foi esse contra o São Bernardo. Péssimo, né? Péssimo. Mas ele acaba levantando a bola pro Abel elogiar os outros. Assim, o Dudu jogou mal, mas os outros jogaram bem e compensou. E não alterou o resultado. Então, a pergunta bem facinha de ser respondida, e não convém muito duvidar de um cara como o Dudu, né? Mas a resposta vai vir no próximo jogo. Eu não tenho dúvida que o Dudu ele deve ter ido dormir chateado, pistola, porque jogou bolinha ontem, mas em compensação ele vai querer, né, arrepiar no próximo jogo, a semifinal, que deve ser no domingo, provavelmente contra o Bragantino. E quem sempre está inspirado parece que é o Rony, né, Abel? Ele faz umas coisas que a gente, às vezes, não, fez um gol de cabeça hoje no meio de 3 zagueiros gigantescos, o incansável. Você falou já constantemente dele, eu queria insistir nessa questão de a importância que ele tem justamente quando a gente percebe que outros ainda não estão no nível físico, no nível técnico, e a entrega e o que esse cara consegue te ajudar, né, no não é mim, é nós. Ele sabe perfeitamente as características que tem, as qualidades. Pergunta, eu vou comentar antes da resposta do Abel, porque ela é óbvia.
pergunta para levantar a bola do Rony. Então, a pergunta foi: elogie o Rony, por favor, Abel. Então, lá vem os elogios. Que tem. E tem uma coisa, é resiliente, nunca dá um lance por perdido. Procura sempre ajudar a equipa naquilo que ele sabe que é mais forte. E nós queremos é isso, é que um jogador, se recebe uma bola ou duas ou recebe três, o que nós queremos é rendimento dos jogadores, é que eles tenham a capacidade, porque cada um sabe aquilo que tem que fazer, quer nas tarefas ofensivas, quer nas tarefas defensivas, e ser rigoroso nesse comportamento que foi o que nós tivemos na primeira e na segunda parte. E o Rony, eu acho que é... Eu, se tivesse que definir a característica de um brasileiro ou do povo brasileiro, está todo, na minha opinião, está todo ali, numa personagem, numa pessoa, num indivíduo que vocês conhecem tão bem como eu a história de vida dele, né? de um resiliente, veio do meio da grande dificuldade, mas que quando tu tens um sonho e trabalhas e persistes, tudo é possível. E eu revejo ali muito aquilo que é a essência e o espírito de um brasileiro, está toda inspirada nele. Não é, já disse, não é aquele jogador driblador, né? Nota 10 na técnica, mas compensa com outras características, e nos dias de hoje nós temos que ser bons em tudo, não é? Não adianta ser muito bom, já vos disse, não adianta só ter 50% do jogador, que é tecnicamente muito bom, depois é preciso tudo o resto, a disciplina tática, a mentalidade, a resiliência, o rigor tático, e isso depois tudo somado faz dele um jogador muito competitivo, e fico feliz porque não fui só eu que estive atento a tudo o que ele fez, e só é surpresa para quem não trabalha com ele. Portanto, parabéns ao selecionador, porque de facto viu ali alguém que empresta tudo o que tem à equipa, e hoje só se ganha se nós percebermos que o coletivo está à frente do individual e que ninguém é indispensável e que todos são precisos. E ele, como te disse, numa palavra só, para mim, resume tudo aquilo que é o espírito verdadeiro de um puro sangue brasileiro. O Rony, acho que eu já falei isso, o Rony ele quebrou um paradigma na seleção brasileira. Ele conseguiu ser convocado para a seleção brasileira mesmo tendo sérias deficiências técnicas. Porque ele é um jogador que no pacote ele leva nota 10 em tudo menos na técnica. E a essência do jogador brasileiro, historicamente, sempre foi técnica apuradíssima. E ele não tem a técnica apuradíssima e mesmo assim foi para a seleção. Então a gente fala assim, pô, como é que um cara ruim desse, grosso desse vai para a seleção? É porque o pacote é completo, além da técnica. Em todos os outros critérios, ele leva nota 10. Físico, mental, concentração, esforço, dedicação coletiva. E na técnica não é que ele é um perna de pau, né? Ele às vezes dá umas caneladas, mas pô, ele faz uns gols de bicicleta também. Então é um baita jogador e não é à toa que consegue se manter, mesmo com essas limitações técnicas, como titular do Palmeiras, deixando Giovani e Hendrick no banco. É o Rony, e vai para a seleção. É o Rony, cara. Pintou notificação no seu telefone. Professor, boa noite. Acho que a sua preocupação e a do time era a bola aérea, né, do São Bernardo, que é um time muito alto. Mas contra o Corinthians eles conseguiram marcar um gol no início da partida e contra o São Paulo também. E eles venceram esses dois jogos, contra São Paulo e contra Corinthians. A maior preocupação do Palmeiras era não tomar esse gol primeiro, porque era um time muito alto e muito forte, e seria muito difícil, de repente, estar indo buscar o resultado, porque é um time muito bem treinado. Olha, boa observação do nosso colega, que eu não sei quem e o que valoriza ainda mais a defesa do Everton naquele lance daquele contra-ataque rápido que eles armaram aos 21 do primeiro tempo. Que a bola, inclusive, desvia no meio do caminho ali num jogador do São Bernardo. E o atacante que recebe a bola, que finaliza, ele está impedido. Talvez até o VAR
invalidasse. Mas como não foi gol, a jogada seguiu. Mas de qualquer forma, isso não tira a importância da defesa que fez o Everton naquele momento do jogo. Se o São Bernardo faz 1-0 para virar, ia ser embaçado. Talvez o Palmeiras até conseguisse empatar, talvez até conseguisse virar. Mas empatar aí pro pênalti, ou de repente nem conseguiria furar a defesa dos caras, ia ter cera, ia ser um jogo chato. Então, bem observado aí pelo nosso colega a importância de não sair atrás. Fizemos uma análise muito bem feita deste adversário. Parabéns à minha comissão técnica por isso. E nós percebemos que é uma equipa que dos 0 aos 15 minutos tinha já 8 golos feitos. E era uma equipa que, quando se apanha à frente o resultado, é muito difícil de bater. Como eu te disse, vou aqui voltar atrás. Uma equipa bem treinada, bem organizada, que sabe aquilo que faz dentro do campo com e sem bola. Muito competitiva, um bom treinador. Mas o único azar que eles tiveram hoje, como disse, foi apanhar um Palmeiras a top. E isso é muito bom. Portanto, é darmos continuidade ao nosso trabalho e pensar já no próximo jogo. Abel, boa noite. Tudo bem? Pelo fato de a imprensa não acompanhar mais os treinamentos no dia a dia e por essa oscilação inicial do Tabata no ano passado, você deve imaginar que causou uma certa surpresa a escalação dele. Claro. Muita gente imaginando, especulando o Endrick, o Giovani e o Tabata confirmado. Mas mais até do que a ausência do Endrick entre os titulares, chamou a atenção também o fato dele não ter entrado no decorrer da partida com 5 trocas. Eu queria te perguntar, você citou há pouco, ao explicar a presença do Tabata, que ele tem treinado muito bem. Nesse primeiro momento de oscilação na carreira do Endrick, você espera um pouco mais de entrega dele no dia a dia? Essa é a minha pergunta. Olha, vai levar uma patada. Não, e ele, daquilo que são as tarefas que nós lhe pedimos, porque ele, quando jogou, nós jogámos com 2 centroavantes, o Rony de um lado e o Endrick de outro. Eu, se desse estes jogadores à marcação destes 3 zagueiros, era fácil para eles. Então só deixámos um na frente, que era o Rony, 2 bem abertos e estes zagueiros deles aqui à procura de ninguém. Nós não demos a marcação a estes dois zagueiros que estavam à espera dessa marcação, e nós não demos. O médio interior do lado da bola, que era o menino de um lado e o Veiga do outro, tinham que ajudar os pontas desse lado para fazer combinações com o homem de fora do corredor, com o lateral que estava para fora. Portanto, se nós metêssemos esse jogador na frente, neste caso o Endrick, ia ser fácil para eles. É 3-2, com a sobra de um zagueiro marcava o Rony, o outro marcava o Endrick, e com aquele tamanho que estes zagueiros têm, que é uma equipa forte fisicamente, não íamos tirar tanta vantagem. Então o que preferimos foi abrir bem aquela linha de 5 e ter jogadores a chegar de trás para a frente. O zagueiro, o nosso centroavante, o ponta e o meia do lado contrário à bola. Este jogava como segundo central, umas vezes o menino, outras vezes o Veiga. Esta foi a nossa intenção quando metemos o Tabata aberto. A outra, uma boa pergunta, porquê que eu não meti o Endrick? Muito simples, porque o Navarro é muito maior, e nós sabemos que esta equipa, um dos pontos fortes é a bola parada, não é? E nós sabemos que então a troca do centroavante que fiz foi exatamente essa, foi refrescar na frente. Podia ter metido o Endrick, mas preferi por isto, por saber que o Navarro nos dá também essa bola aérea, é mais alto. O Endrick é um jogador muito mais agudo, muito mais de procura de espaço, e depois na bola parada íamos tirar vantagem em relação a isso. Mas o Endrick, neste momento, apesar de ter 16 anos, nós temos que o tratar como um jogador normal. Agora temos que perceber, o importante é que a equipa suporte todos aqueles jogadores que durante uma época andam em oscilação. Porque se há uns que andam menos bem, há outros que andam bem. O Tabata apareceu muito bem, o Rony apareceu bem, o Veiga teve bem, o Zé bem, o menino a espaços muito bem, depois começa a chegar ali aos 60, 70, estou-lhe sempre a dizer posição, que ele começa a querer andar por todo lado, posição, né? Enquanto ele consegue estar focado e tem energia para pensar no que está a fazer, ele está num nível muito, muito bom, e isso é que nós queremos, por isso que isto é uma equipa de futebol. Nos momentos em que há determinados jogadores que não estão tão bem, porque vai acontecer com a nossa equipa e com todas as outras equipas, esses jogadores têm que se agarrar à equipa. É a equipa que os vai ajudar, dentro do próprio jogo, a subir o nível de rendimento deles. E é assim que funciona com os nossos jogadores e com todos os jogadores, e assim eles entendam que
que a nossa equipa suporte todos aqueles jogadores que possam estar em menor momento de forma, mas nada como trabalhar cada vez mais e melhor para voltar aos índices de confiança, de rendimento e desempenho, e aqui há muitos jogos, portanto há sempre forma de poder dar a volta e voltar em grande. E o Bruno, como disseste muito bem, chegou a meio da época, são sempre um momento difícil de se adaptar ao treino, à intensidade de treino, às novas exigências táticas do jogo, porque ele vinha de uma realidade diferente, uma forma de jogar diferente da nossa. A forma aqui de se defender dos adversários é completamente diferente na Europa. O jogo lá é uma marcação muito mais jornal, aqui é muito mais individual, e eu disse, tens que te adaptar a este contexto, e ele foi com muito trabalho e tem que continuar nesta senda de esperar por todas as oportunidades. Desta vez jogou, e quando jogar tenha que dar o melhor dele. É só isso que eu penso aos nossos jogadores. Que perguntinha, né? A perguntinha caça-manchete, caça-título. Tentou arrancar uma declaração do Abel que depreciasse o Endrick. E o Abel saiu muito bem da armadilha, da casca de banana, e exaltou as qualidades do Navarro, principalmente físicas, em relação ao que o jogo oferecia. Então o Abel tá ficando craque até nisso, em pular as cascas de banana que essa turma de vez em quando joga, e joga mesmo. Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Dos últimos 14 jogos, o Palmeiras levou gol em só 5 deles. E lá na frente só não marcou em 3 partidas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como manter esse equilíbrio defensivo e ofensivo, né? Que hoje a defesa foi muito bem e o ataque também funcionou. Obrigado. Olha, nós olhamos para esses números com muito cuidado, mas temos que entender que nós tivemos que refazer o nosso meio campo. Só queria interromper aqui a fala do Abel para discordar um pouco do colega na avaliação do ataque. Eu não vejo o ataque muito bem, não. Ontem eu não achei que o ataque foi muito bem. Ao contrário, estava difícil. O Rony achou um espaço ali, e muito mérito do Gabriel Menino de ter colocado a bola ali no meio dos 3 zagueiros e cabecear. Mas qual a chance do Palmeiras realmente fazer um gol em bola cruzada para o Rony no meio de 3 torres? E tava difícil. O que o Palmeiras tinha criado até o momento do gol? Bem pouco, né? Então, assim, acho que precisa ser feita uma autocrítica na parte ofensiva. Eu não vejo o time mais tão equilibrado ofensivamente como era antes. Essa nova forma do Palmeiras jogar ainda precisa de muitos ajustes. Está sendo suficiente para o Campeonato Paulista, ok. Não sei se será suficiente no Brasileiro e na Libertadores. Estou vendo problemas ofensivos no Palmeiras nesse momento. Nada grave. O Palmeiras acha. O Palmeiras se inventa e acha. Mas, como a gente está buscando o equilíbrio, acho que esses gols lá na frente poderiam sair de forma um pouco mais natural. Está saindo meio a fórceps. Precisa sair de forma natural. O jogador que hoje é nosso 5, o ano passado era nosso 8, né? E nós hoje temos mais 2 jogadores a chegar à frente, que é o Veiga de um lado e o Menino do outro, e nós o ano passado tínhamos mais o Zé a equilibrar com o Danilo, que nos dava ainda uma consistência maior. Mas independentemente das trocas que fizemos, e há jogos, houve aqui 2 jogos em casa que nós concedemos mais transições do que é normal. Houve também 2 jogos que sofremos de golos de bola parada, mas nós olhamos para o jogo e trabalhamos em cima daquilo que temos que fazer, daquilo que temos que melhorar, mostramos aos jogadores e depois seguimos em frente e procuramos esses números. Nós sabemos que a nossa consistência do jogo, quer defensivo, quer ofensivo, estão os 2 ligados, não é? Porque muitas das transições que nós levámos aqui em casa, que alguns críticos e bem disseram, o Palmeiras está mais exposto. A questão não é essa, é às vezes aqueles passes, eu uso um termo que não quero dizer aqui a vocês publicamente, aqueles passes de 4, 5 metros eu não os posso falhar. São passos que eu não posso falhar, porque esses passos são passos preparatórios, que nós estamos abertos, e esses passos não podemos falhar. E muitos desses
golos, alguns ficaram chateados com aquilo que eu disse, foram muito mais de mérito nosso do que de mérito do adversário. Porquê? Se eu estou com a bola dominada, não tenho pressão, vou fazer um passo daqui para ali e perco a bola e o meu adversário rouba e vai fazer golo, desculpem, na minha opinião é mais de mérito meu do que mérito do adversário. Quando o adversário vai, rouba a bola, provoca o erro, rouba a bola e faz golo, aí é mais mérito do adversário e aí às vezes temos que dar parabéns ao adversário. Mas nós procuramos corrigir só isso, nos passos preparatórios para atacar o adversário, temos que ter certeza e confiança no passe, porque nós sabemos aquilo que temos que fazer. Foi isso que nós melhoramos. Não foi o aspecto defensivo, foi com bola, porque no momento seguinte, se eu não passar bem a bola, vou levar a transição na minha baliza. Corrigimos estes pequenos aspectos, mas vamos continuar a sofrer golos, não é? O que é importante é que nós continuemos porque vamos continuar a sofrer golos e estamos mais próximos de perder, não é? Cada jogo que passa, estamos mais próximos de perder, porque nós algum dia vamos ter que perder, mas a nossa atitude tem que ser esta. Seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar, é isso que nós fazemos. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre a ganhar. Abel, boa noite. Quero aproveitar essa coletiva, a oportunidade que a gente tem para trocar contigo, para conversar contigo, falar especificamente de um jogador que é o Marcos Rocha. Ele tem contrato até o fim do ano. Você, já como técnico do Palmeiras, passou por situações de jogadores vencedores aqui, mas que tiveram um encerramento de ciclo. O caso do Felipe Melo, o caso do William. Hoje você tem trabalhado o Marcos Rocha numa ideia de continuidade ou com uma ideia de encerramento de ciclo, já que ele tem um contrato até o fim do ano? Ele renovou o ano passado a meio do ano, não foi? Ele renovou o ano passado a meio do ano. E nós no futebol procuramos rendimento. Tenha ele 16 anos, tenha ele 38 ou 40 ou 43. Não é? É rendimento. E nós queremos ver isto. É rendimento, trabalhar para a equipa como ele tem feito, assumir a sua liderança enquanto capitão e continuar assim. É normal que o clube renove com ele. Para a posição do Marcos Rocha, o Palmeiras ainda tem o Mike, que está com 29, 30 anos. Ainda tem lenha para queimar e está jogando em altíssimo nível. E tem o Garcia, um menino super promissor, que também pode e precisa de rodagem. Eu começaria a pensar a usar o Marcos Rocha no meio do campo. Isso já está acontecendo nesse modelo novo, em que há momentos em que ele fecha o meio-campo para encostar no Zé Rafael e dar auxílio ao Zé Rafael. E também nas subidas ao ataque, onde ele às vezes está afunilando ao invés de fazer a jogada de ponta. É um caminho natural que muitos laterais ofensivos com habilidade percorrem na carreira. A gente tem aí vários exemplos. O primeiro, assim, que vem à cabeça de todo mundo é o Júnior, que fez muito isso lá no Torino, principalmente. Depois, quando voltou para o Flamengo em 92, ele era meio campista. O Zé Roberto, recentemente, né? Entre tantos. Então, eu acho que é um caminho natural até para o Marcos Rocha percorrer. O tempo dirá se isso vai acontecer ou não. Abel, boa noite, parabéns pela vitória e pela classificação. Na última vez que a Edna, árbitra da partida, veio aqui ao Allianz Parque no Choque Rei, você se posicionou falando que a diretoria do Palmeiras não podia só mandar e-mails, né, para reclamar sobre a arbitragem ou, enfim, quaisquer outras coisas. Eu queria que você avaliasse hoje a atuação da árbitra da partida, da Edna Alves Batista, e se essa conversa que você teve com a diretoria evoluiu sobre mais posicionamento. Vamos lá. É uma boa pergunta, é mesmo uma pergunta para lascar o treinador, não é? Lascar é um termo forte? Não, pode falar. Olha, eu vou voltar a falar aquilo que disse. Eu tenho a certeza absoluta que não há ninguém no clube que queira ganhar mais que eu. Ninguém. Mas também tenho a certeza que todos querem ganhar tanto como eu. A Presidente quer ganhar tanto como eu, o Barros quer ganhar tanto como eu, que ele sabe, se nós não ganharmos, as nossas cabeças estão todas a prémio, é minha, é dele, porque é assim que rola. Se ganhar, quem é que rola? É o Presidente, o treinador e o diretor desportivo. Os jogadores, eles vão continuar. Mas eu
eu costumo dizer o seguinte: em mares calmos não se fazem bons marinheiros. Em mares calmos não se fazem bons marinheiros. Por isso é que o segredo para continuar a ganhar é esse. É não deixar que toda a gente se sinta confortável, incluindo o treinador. Porque quando isso acontecer, é melhor mudar de clube ou de país, é melhor. Quando eu não sentir essa chama, essa vontade, é melhor dizer: galera, deu, estamos aqui há um ano, não ganhei nada, não estou aqui a fazer nada, estou longe da minha família, e não. O Cuca também falava isso, de outro jeito, né? Daquele jeito dele. Ele falava que tem que sempre dar uma... Tem que dar uma mexidinha na água, não pode deixar a água parada, né? O Abel tá falando a mesma coisa, só que em abelês, né? Não em cuquês. Portanto, isso é uma das formas que tu tens de chamar a atenção a todo mundo, para estarmos todos com a corda esticada, porque temos que dar respostas, não é? E a outra pergunta era? Eu acredito, às vezes vocês acham mesmo que eu sou chato, sou mala, porque eu exijo o melhor de mim e por isso exijo também o melhor dos outros. Eu sou o primeiro a fazer uma análise sobre o meu trabalho e sou muito exigente com o meu trabalho. Eu detesto errar, por isso é que eu gosto de competência, mas acredito que os árbitros fazem o melhor que sabem que podem. Fazem o melhor que sabem que podem. E que, também já disse isto, eu posso melhorar, os meus jogadores podem melhorar, a nossa direção pode melhorar, o futebol brasileiro pode melhorar, os árbitros podem melhorar. Houve lances hoje difíceis de ajuizar, houve lances difíceis, penaltis numa área, penaltis de outra. Eu costumo dizer, quando nós seguimos as regras e estamos todos concentrados e focados e mesmo estar preocupados em repostar o que é que seja e tentar ter a sensibilidade que está muita coisa em jogo, está dinheiro em jogo, está competição em jogo. E já vos disse que os únicos que não são profissionais neste momento são os árbitros, que fazem o melhor que sabem que podem, também já disse isto. E quanto mais qualificação eles tiverem, melhor, mas é eles e nós. Mas acho que, de modo geral, acho que acabou por fazer um jogo difícil, muitos duelos, um jogo positivo, sinceramente. Eu achei a arbitragem da Edna horrorosa. Ela é muito fraca. Ela é muito indecisa. Ela demora para apitar e os jogadores percebem que ela vacila e sobem em cima dela, no bom sentido, é claro. E não tem nada pior para uma arbitragem do que quando os jogadores montam em cima do juiz e controlam a partida. O juiz tem que ter pulso, o juiz tem que ter autoridade. E ela perde essa autoridade muito rápido, porque ela parece muito insegura. E eu não sei como é que dão tanta moral para essa moça ainda diante dessa deficiência. Ela precisa melhorar. Você vê, a Neuza, a bandeirinha, ninguém monta em cima dela, porque ela se impõe. Ela fala, tava, não tava, ela não vacila. A Edna precisa melhorar nisso. Boa noite, Luiz Gaspar, Futebol Voz do Esporte. Com essa vitória de hoje, a sua equipe segue invicta, né? E nesse momento é o melhor mandante do Campeonato Paulista. O quanto, e assim, essa vitória de hoje também deixa o Palmeiras em uma condição de poder decidir em casa até uma possível final. O quanto isso é preponderante para o Palmeiras conquistar mais um título paulista? Olha, se vamos conquistar o título paulista, não sei. Mas essa vantagem conseguimos alcançá-la na primeira fase, não é? Na fase da aglomeração de pontos. Fizemos a segunda melhor campanha de sempre desta competição. A primeira já tinha sido nossa, agora essa vantagem veio daí. Logicamente que jogar em casa com os nossos torcedores, porque nós precisamos muito deles. Fico muito contente porque mesmo em momentos difíceis de jogo eles puxam por nós. E quanto mais unidos nós estivermos aqui no nosso campo, no nosso Allianz Parque, que venham para nos apoiar, como têm feito e tem sido, sem dúvida nenhuma, em muitos momentos de jogo que nos transportam para outra dimensão, não só física como também mental, porque tu sentes quando eles começam a cantar, e eu sinto, os jogadores também o sentem, e logicamente que é uma vantagem
Não nos garante nada, mas é uma vantagem boa poder decidir em casa, e por isso nós, quando começamos esta competição, era tão importante acabar a primeira fase em primeiro, metemos isso como objetivo. Queremos muito estar na final, vai depender do nosso desempenho, vai depender também da qualidade dos nossos adversários. São jogos mata-mata, tudo pode acontecer num jogo só. O próximo jogo também é um jogo só, depois temos ida e volta. A nossa intenção é estar na final e ganhar. Se vamos conseguir, não sei, mas essas são as nossas intenções. Também quero deixar isto claro a toda a gente, nós não vamos ganhar todas, é bom que fique claro aqui para todos, porque às vezes, como falam, parece fácil aquilo que a gente faz, não é? Parece fácil estar com não sei quantos jogos e não sei quantas, não parece fácil, mas isto é fruto de muito trabalho destes jogadores que se dedicam, que têm que sofrer, que têm que abdicar, que têm que fazer renúncias. E realmente o que mais me surpreende, porque é continuar com um desejo, com uma vontade muito grande de querer continuar a ganhar depois de tantos títulos que já ganharam. E eu também lhes digo sempre isto: quando eu sentir que, ou da parte do treinador ou da parte dos jogadores, faltar esse desejo, galera, vou embora. Neste caso é mais fácil mudar um do que mudar 20 e 23, mas não é isso que eu vejo. Mesmo hoje até podíamos ter perdido o jogo, não é isso que eu vejo nos meus jogadores. Vejo uma vontade muito grande, mesmo nos moleques que entraram, falámos a falar do Tabata, está a valorizar o Fabinho que entrou, parecia maduro. Eu estou aqui, quando quiseres podes contar comigo. É isso que um treinador gosta, é quando tem que fazer substituições, os jogadores entram, ajudam. O próprio Navarro entrou com uma missão muito específica, o próprio Jailson precisa de um carinho, mas eu também já lhe disse, és tu que tens que puxar pelos torcedores para ti, ser feliz, ser grato e dar o melhor de ti dentro do jogo, que tu vais conseguir dar a volta, porque o Rony foi amassado aqui. Eu lembro-me de chegar aqui a ver um vídeo do Veiga, não é? Os torcedores a falar do Veiga, ele deu a volta a isso, o Rony deu a volta a isso, o Zé Rafael deu a volta a isso. Eles têm que entender que quem está no Palmeiras é uma exigência muito grande. Só que eles têm que entender, quando chegar dentro de campo, têm que fazer o melhor que sabem e ser eles próprios a se desafiar e perceber, eu tenho que mostrar todo o potencial que eu tenho, porque se eu venho para aqui, para o Palmeiras, é porque tenho qualidade. Se o Tabata está aqui é porque tem qualidade, se o Atuesta está aqui é porque tem qualidade. Às vezes demora mais ou menos tempo, e aí a paciência, eu tenho que dizer isto, a paciência aqui no Brasil, há pouca paciência, não é? Há pouca paciência, mas nós acreditamos neles, e eu também já disse muitas vezes, eu não desisto de ninguém, não desisto de nenhum, e se depender da minha confiança, que eles entram para dentro de campo e rebentam com isto tudo. Pois é. Ele acaba usando a pergunta para reforçar aquela ideia que o torcedor tem que ter mais paciência com os jogadores. Papapá. A pergunta é muito óbvia, né? A melhor campanha, o quanto isso vai ajudar? Pô, lógico que vai ajudar, né? A gente sente a energia dos torcedores dentro de casa e isso sempre é muito bom. Só que isso não garante nada. Ponto. Resposta também muito fácil. Pergunta muito fácil de ser respondida. Eu fico pensando... na verdade, eu tenho que lamentar que tenham tantas perguntas tão fáceis de ser respondidas. Ou cascas de banana, ou perguntinha para levantar. Sabe? O levantador que levanta para o ponteiro do vôlei cortar. Então tá tendo muita pergunta assim. Há algumas semanas eu até falei, pô, o nível das perguntas está melhorando. Dessa coletiva foi fraquíssimo. Né? Ou perguntas, todas muito fáceis de ser respondidas. Ou casquinha de banana, que daí você sai pela tangente, ou perguntinha para levantar a moral. Sabe, às vezes eu acho que o repórter fica pensando, pô, vou fazer uma perguntinha amiga pro Abel gostar de mim, pro Abel apertar minha mão na próxima, me dar um abraço... Sei lá o que esses caras querem. Só que a gente vê que tem muita disputa entre os imprensas para ter um lugar nessa coletiva. Então tem gente muito boa ficando de fora da coletiva porque não tem lugar. E quem faz a seleção é a assessoria de imprensa do Palmeiras. Então eu acho que a assessoria de imprensa do Palmeiras já pode começar a repensar o critério de seleção para a coletiva. Porque ao mesmo tempo que tem muito repórter fazendo perguntinha que não acrescenta nada, que não agrega nada, tem muita gente muito boa que está ficando de fora e fala, puta, não vou dessa vez, porque a assessoria não me aprovou porque não tem lugar.
E porque tem um critério bem definido ali pela assessoria, que é principalmente a presença nos treinos antes da pandemia. Esses caras têm prioridade. Esse é um dos critérios da assessoria. Então eu acho que pode rever esse critério. Eu acho que o critério pode começar a ser um pouco mais relacionado à qualidade das perguntas que faz. Assim, talvez estimule a gente ter perguntas melhores para o professor Abel falar e desenvolver os temas relativos ao Palmeiras. Então fica aqui uma crítica construtiva para o pessoal da assessoria de imprensa do Palmeiras. Quero agradecer a todos pela companhia, pela audiência. Sejam padrinhos do Verdazo, continuem prestigiando o nosso trabalho, passem a prestigiar o nosso trabalho de forma consistente e venham fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente bate papo. Inclusive está na hora de marcar mais um churrasco, né? Vamos fazer mais um, pessoal? Vamos, né? Voltaremos durante a semana para falar de mais Palmeiras, mais novidades e a preparação para a semifinal que vai acontecer provavelmente no domingo. Muito obrigado, um grande abraço a todos, ótimo domingo e saudações ao Viverdes.